Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre um dos princípios do programa Sunrise, que é o princípio da crença. Ah, tá, o primeiro princípio. É que É o você não primeiro falou qual. princípio. É o primeiro princípio. Então, Lembrando que o programa Sunrise é um programa de desenvolvimento para crianças no transtorno do espectro autista. Né? foi criado pelos pais de uma criança com autismo e eles desenvolveram todo um método, mas esse método todo está baseado em cima de alguns princípios, sendo o primeiro princípio, mais importante de todos, o fundamento, é que você tem que acreditar que seu filho é capaz de se desenvolver. Isso faz muito sentido, porque hoje se sabe que aquilo que você acredita, aquilo que o teu cérebro seleciona. Eu tô falando de artigos científicos, né? Aquilo que você acredita, né? Aquilo que você tem na sua mente, é aquilo que você seleciona pra, entre aspas, aconteça. Não tô falando do segredo aqui não, gente, tá? Nem de algo semelhante. É como o nosso cérebro foi programado, entre aspas. Então, o que acontece? Então, é aquela frase. Se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Se você acredita que vai dar errado, você também tá certo, vai dar errado. Por que isso acontece, né? É porque quando a gente diz que a gente acredita que uma coisa vai dar errado, o nosso cérebro vai selecionar todas as possibilidades para aquilo dar errado, tá? E da mesma forma, que quando você quer que algo dê certo. Ah, então quer dizer que se eu desejar que algo dê certo, que vai dar certo. Não, não é isso. É que ele vai abrir todas as possibilidades. Se eu desistir no meio do caminho, eu desisti. E claro que não vai dar certo, né? É um caminho. Então o cérebro seleciona aquele caminho, né? Ele seleciona várias possibilidades para que aquilo dê certo, né? De visão, de atenção minha, de foco, né? Então, o cérebro é uma grande máquina de economia de energia. Então, se você diz para ele que você não acredita que alguma coisa vá dar certo, Exatamente. ele vai prestar atenção em coisas que corroboram, que vão em direção àquilo que você acredita e vai tirar a sua atenção daquilo que ele acredita que não dê certo. Igual o Google. Verdade, né? Você pesquisa qualquer coisa no Google, depois aparecem milhões de coisas sobre aquilo que você pesquisou, né? Então, a ideia, entre aspas, né, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai, o teu cérebro vai dar atenção àquilo que você já decidiu de antemão, né? E por isso que as nossas crenças são tão importantes. Né? E não aqui falando, não tô falando num nível religioso, né? Apesar de ser uma pessoa religiosa. Né? Tô falando aquilo que você acredita e que você caminha para aquilo, né, mesmo, né? Um exemplo que até no Sunrise eles dão é de pais que estavam vendo a gravação do que eles tinham feito dentro de uma sala controlada, filmada, e os pais viam a gravação, viam o filho falando, eles não acreditavam que o filho fosse capaz de falar, eles não escutavam e nem viam ele falando. Nas primeiras vezes que a pessoa via o vídeo, até eles falavam que eles tinham que passar o vídeo umas 5 vezes para a pessoa conseguir ouvir a criança falando. Ela estava tão crente que a criança não falava, ela acreditava tanto que a criança não falava, que ela viu o vídeo e é como se o cérebro dela não desse atenção àquilo. Porque geralmente a criança falava uma palavra, às vezes falava baixo, né? E daí aquilo passava desapercebido pro pai. Por quê? Ele estava tão crente que ela não falava que ele nem esperava por aquilo, né? Então ele não. Então, é por isso que o gatilho mental da antecipação funciona, né? Que é uma coisa que a gente usa com as crianças também. Funciona. Porque quando você não está antecipado de que aquilo possa acontecer, você não percebe sinais daquilo acontecendo. Né? Isso mesmo. E não vê aquilo acontecer. Porque você não está aberto àquilo. Né? Então eles falam que muitas vezes a criança falava, eles tinham vídeo, porque todas as. E eles pedem que mesmo que você faça em casa o Sunrise, como, né, todos os pais em vários lugares do mundo fazem o Sunrise, você coloque câmeras de vídeo para você gravar a evolução da sua criança, né? E eles falam que
Então, eles põem essas... Voltando, né, ao vídeo. Então, eles estão lá sempre filmando a criança, né? Então, daí eles pegam partes do vídeo para mostrar para os pais. O pai também pode ficar assistindo o vídeo todo, se quiser, enquanto a criança tá dentro lá da sala com eles, né? Isso é muito interessante. E eu acharia isso fenomenal que tivesse no Brasil, em vários tipos de atendimento com crianças, principalmente aquelas que não falam, né? Porque esses dias eu vi uma mãe, né, reclamando exatamente isso. Ela queria entrar com a criança dentro da sala, porque a criança dela não fala. Ela não sentia a vontade de deixar a criança dela sozinha. E eu compreendo a preocupação dessa mãe, né? Quando eu tive que mandar a Maria Tereza para a escola, né, antes do Covid, eu tinha muita preocupação. Minha filha não fala. Eu tenho que ter muita confiança na escola que eu vou deixá-la, né? Graças a Deus eu encontrei uma escola que eu tive a confiança, né, de deixá-la. Mas é uma questão muito complicada, né? É complexo isso, complexo, né? Então, ainda mais com tantas notícias e tantas coisas que a gente escuta, né? Infelizmente, que ocorrem. Então, esse é um ponto muito positivo para o Sunrise. Porque depois, em algumas fases do Sunrise, você vai ter que colocar outras pessoas para te auxiliar, né? Para ela, quando vai aumentando a sociabilização da criança, né? E que eu tô fugindo do tema, mas é só para terminar aqui o assunto das câmeras, né? Para que as pessoas entendam por que tem as câmeras. Também é interessante que você avalie como é que tá a sua criança na questão social ali. E, claro, que você tenha o cuidado de saber o que está acontecendo quando você não está lá, né? Porque você não vai estar lá, mas você pode ver o que está acontecendo, né? Então, ou um espelho de vidro seria muito interessante, né? Que eles indicam, ou ter um espelho de vidro, para que você tenha essa avaliação sem estar lá, né? Porque isso às vezes atrapalha mesmo o processo, né? Quando você quer que a criança se socialize, né? Então, é muito interessante essa questão, tanto da filmagem quanto do espelho de vidro, que todas as salas do Sunrise têm nos Estados Unidos e que eles indicam que mesmo em casa você tem. Mas voltando ao assunto, que eu fugi, fui para outro lado. Voltando ao assunto, a questão da crença, um aspecto negativo é que quando você não acredita que uma pessoa é capaz de realizar alguma coisa, você pode se dar o direito de fazer com que essa pessoa não consiga aquilo que ela poderia fazer se ela pudesse, mas você está atrapalhando ela tanto que você impede que ela chegue a se desenvolver ou fazer aquilo que ela é capaz de fazer. Como assim, Alan? Como assim? Podem os pais perguntar. Como assim? Tá, eu não... Às vezes, não é que a gente duvida que os nossos filhos não possam, mas como às vezes faz tempo que eles já deveriam estar fazendo cronologicamente, porque a gente compara as crianças, né? E ela não está, por exemplo, falando, né? Vamos dar um exemplo de desenvolvimento que é bem marcante, né? A criança já deveria estar falando, está com 3 anos e não fala, né? Você começa a ficar muito... Eu falo por mim mesma, eu estava muito ansiosa, eu estava muito preocupada. E não que ela acreditasse que ela podia, mas essa minha preocupação começava assim, meu Deus, ela não tá falando, ela não fala, ela não tá falando, ela não fala. Então, eu tava só reforçando esta crença. Ela não consegue, ela não tá conseguindo. Não é que ela não conseguiria futuramente, eu não achava que... Às vezes até conversava na época com a minha mãe e falava assim, olha, eu tenho certeza que a Maria vai falar. Eu dizia pra ela, eu tenho certeza que a Maria vai falar. Ainda mais porque ela teve autismo regressivo. Talvez fosse mais fácil para mim acreditar, né? Porque ela teve autismo regressivo e ela tinha começado a falar algumas palavras e regrediu, né? Então, mas mesmo dentro do Sunrise, que chegaram lá crianças que nunca tinham falado, né, e começaram a falar, esse impedimento da gente achar que a criança não consegue nos limita a não ensiná-la aquilo que a gente deveria ensinar naquele momento. E eu aprendi isso numa coisa que eu já falei numa live outro dia, a respeito de quando a Maria um dia virou pra mim e falou várias frases que eu repetia sempre, não de várias formas diferentes, que ela queria comida. E era uma coisa que eu sempre repetia pra ela, porque ela tinha a mania de que quando estava com fome vinha me dava uma mordidinha bem leve aqui assim no braço, bem no mesmo lugar, sabe?
Então, olha só como ela se utilizou da comunicação. E se eu não prestasse atenção, não ia nem perceber que aquela mordida sempre, naquele mesmo lugar, era fome, né? Era porque ela estava com vontade de comer. Mas, e daí eu sempre dizia pra ela, dizia, filha, você explicava, né? Que ela deveria pedir para comer, etc. E falava várias frases. Até quando ela agora já está falando, um dia ela chegou e falou pra mim todas as frases que eu falava pra ela, né? Então, daí naquele dia me caiu a ficha, meu Deus, tantas coisas que eu não expliquei, porque às vezes ela nem estava me olhando quando eu falava essas frases, né? Claro que ela aumentou muito o tempo de atenção, hoje ela me olha muito mais, e olha as pessoas, mesmo não só a mim, o Alan, que estão trabalhando com ela, né? Mas olha as pessoas muito mais, né? Mas, às vezes, quando eu dizia isso, muitas das vezes, né? Porque eu acho que era uma coisa que me incomodava, apesar que não doía, ela fazia bem delicadamente, mas era uma coisa que me incomodava. Ué, porque não diz que quer comer, né? Por que tem que dar uma mordida, né? Não diz não, porque, tadinha, ela não falava, né? Então, eu ficava assim, claro que eu queria que ela falasse, né? Tanto que eu falava, Maria, fale, você não precisa vir aqui me dar uma mordidinha, você fale, eu quero comer, eu tô com fome, né? Então, naquele dia eu percebi que várias vezes, em várias situações diferentes, eu devia estar explicando mais as coisas cotidianas, vários detalhes que eu não explicava. Então, a gente acha, ela não tá entendendo. Ele não... Então, a gente priva a criança de explicar, porque a gente diz que ela não tá entendendo. Tanto que no Sunrise, a Samari, ela fala isso. Eu lembro num vídeo dela, no curso, que ela dizia exatamente isso. Ela fala, olha, não deixe de explicar tudo para a sua criança. E ela falou só essa frase, ela não deu ênfase a essa frase, continuou lá o curso. Não deixe de explicar tudo para a sua criança, mesmo que você ache que ela não está prestando atenção. E depois desse dia eu dei mais atenção a essa frase. Eu lembro que essa frase ficou em mim, porque eu tinha esse entendimento há muito tempo, que a Maria entendia tudo que eu falava, apesar de não corresponder, mesmo quando ela não estava olhando, e mesmo quando ela aparentemente não estava prestando atenção, né? Digamos assim, se tivesse até mesmo uma estereotipia, ou brincando das brincadeiras que ela gostava de brincar, né? Do jeitinho dela. Porque não estava me olhando, porque eu falava e ela não me olhava, eu sabia que ela entendia. E sabia tanto por quê. Porque o Miguel me ensinou muito. Às vezes eu tava falando com o Miguel e falar alguma coisa importante para o Miguel, mesmo que eu estivesse assistindo TV. E o Miguel é meu filho do meio. E ele não está no transtorno do espectro autista. Mesmo que ele não estivesse prestando atenção, a princípio, se eu falasse alguma coisa que lhe interessava, ele vinha correndo. Eu vou ao mercado. Ele não estava, mas de repente ele vinha correndo. Ou, lembrei-me também, e eu me lembrava sempre disso, de um amigo meu, que o filho estava com síndrome do pânico. E ele lia pro filho toda noite. E às vezes ele estava lendo pro filho à noite, e o filho dele estava brincando com os bonequinhos. E ele falou, eu vou parar de ler porque você não presta atenção no que eu estou lendo. Ele falou, não, eu estou prestando atenção no que você está lendo. O menino falou pra ele. E ele falou assim, então que eu li agora. E ele repetiu exatamente o que o pai tinha lido, acho que até com essas palavras. E daí ele viu, nossa, mesmo quando parece que ele não está prestando atenção, ele está ouvindo. E não é assim com a gente também, né? Tantas vezes a gente está ouvindo, está até fazendo alguma coisa, mas quando interessa a gente, mesmo que a gente não esteja fazendo outra coisa, nosso ouvido cresce, né? Então a gente acha que as nossas crianças são diferentes e não são. Elas são muito mais inteligentes que a gente imagina, né? E mesmo crianças com dificuldades como o Ran foi diagnosticado também com atraso. Desculpe, perdi a palavra agora. Então, com QI muito baixo. Tem uma palavra para isso, perdi agora, me desculpem.
E mesmo assim a Samaria, que é o Ran, é a primeira criança que foi aplicada o método Sunrise. E a Samaria falava, explicava todas as coisas. E quando a gente explica, a gente também usa o gatilho mental do que é? Hã? Esqueci. Tá muito esquecido, Ana e eu. Tá muito esquecida. Porque eu também esqueci a palavra, depois eu perguntei pra ela. Eu sei que quando te explica... Tem a razão também, né? Gatilho mental da razão. Toda vez que dá você um usa o motivo. porquê, ó, isto é bom porque, colocar o casaco é bom porque hoje está frio. Eu tenho uma razão qualquer, né? Óbvia até. Mas quando você usa o gatilho mental da razão, você aciona, e todos os gatilhos mentais fazem isso, acionam uma parte, né, do nosso entendimento, do nosso cérebro, da nossa cognição, né, que vamos dizer assim, ela é pré-constituída em nós, né? Ela é como se fosse assim um aplicativo que já vem dentro do celular, né? Tipo, tem o aplicativo da luz do celular, né? Quando eu ligo aqui, ó, acendeu a luz. Esse aplicativo que acende essa luzinha, não dá nem para tirar do celular. É mais ou menos isso que funciona, né? Você pode apagar vários aplicativos do celular, por exemplo, um aplicativo de joguinho que você colocou, vários aplicativos você pode apagar. Mas, por exemplo, aplicativo de foto você não pode apagar, aplicativo de ligar a luz do celular você não pode apagar, né? E é assim que funcionam os gatilhos mentais, né? E então explicar aciona diretamente esse gatilho mental. Você dar um porquê das coisas. Então, explicar as coisas no fim das contas, né? É o gatilho mental da razão. Então, isso é muito utilizado em Sunrise. Tá? Mas voltando Ao às primeiro crenças. princípio das crenças, que acreditar, ele funciona num nível mais baixo do que os sentimentos que você tem a respeito dessa crença, e esses sentimentos funcionam num nível mais baixo das ações que você toma baseado ou impulsionado por esses sentimentos. Então é como se você tivesse embaixo aquilo que você acredita, em cima os sentimentos que são causados por aquilo ser concretizado ou não, e mais para cima as ações que você toma de acordo com os, às vezes impulsionado por, nem sempre impulsionado por sentimentos, mas os sentimentos têm um quê de tomada de decisão. Para ficar mais claro isso, né? Vocês podem ver um vídeo que a gente gravou que fala que é um vídeo documental que a gente gravou de um dia que a gente foi fazer um exercício de mudança de crença, tá? Do Sunrise. E nesse vídeo fica bem claro isso. Então, o que acontece? Por que a gente reage de uma determinada maneira a alguma situação? Por exemplo, né? Então meu filho está chorando e como é que eu reajo, né? Eu me sinto tranquila quando ele está chorando? Eu consigo lidar com a situação, eu fico nervosa, eu fico estressada, eu quero só que ele pare de chorar. O que é que acontece, né? Qual a emoção que eu sinto quando ele começa a chorar? Isso fala da minha crença. Então, isso que está acontecendo ali naquele momento, na hora que a criança está chorando, ou está acontecendo alguma coisa, né, com a criança, a emoção que me toma, né, e que me faz agir, porque é geralmente assim que acontece, né, a gente tem uma emoção, essa emoção nos toma de alguma forma e a gente age, né, e então eu posso ter a emoção de ficar tranquila. Estou tranquila, porque sei como agir, porque eu sei porque está chorando, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que a fase do choro é um passo da comunicação, que eu mesma que ensinei para ela, né? Que funcionava antes de eu fazer o Sunrise. Então, eu sei como agir agora e eu fico tranquila, né? Ou não. Antes do Sunrise, como é que era? Eu ficava desesperada. A única coisa que eu queria é que ela parasse de chorar, né? E como é que eu agia daí? Né? Então, como é que eu ajo com o Sunrise? Eu respiro, fico tranquila, porque compreendi o que era o choro.
Eu entendi o que era o choro e mudei minha crença sobre o choro. Antes o choro era uma inconveniência para mim, era primeiro era uma birra, porque eu nem sabia, lá no início, bem no início, quando a Maria começou a dar sinais do transtorno do espectro autista, que foi a partir de 1 ano e 3 meses, antes disso a gente não viu sinal nenhum, e começou a regredir, né? Daí ali, como é que eu via? Eu via, meu Deus, a criança está fazendo uma birra. Onde você viu fazer isso? Eu ficava extremamente nervosa. Daí, primeiro não sabia o que fazer, né? Porque eu não sabia mesmo agir diante da birra. Primeiro fazia aquilo que os antigos me diziam, você ignora a criança. Também me disse uma pedagoga que era para ignorar a criança e deixar ela lá chorando até parar de chorar. E quando ela parasse de chorar, eu conversava com ela e tá. Então, mas mesmo assim ficava nervosa, onde eu sabia essa criança fazer birra por nada, porque não quer que eu feche a porta do quarto, né? Ou porque não quer tirar o pijama e tá fazendo toda essa birra, porque eu tirei a calça do pijama, né? Então, porque eu não entendia mesmo o que estava acontecendo ali. Isso foi bem no início. Mas o que aconteceu depois? E o que eu fazia? Como é que eu agia? Eu agia de forma... Eu julgava, né? Eu agia de forma explosiva, muitas vezes, né? Não aceitava aquela situação do choro, né? Ou depois que eu já sabia que estava no transtorno do espectro autista, eu ficava muito preocupada e ficava pensando, meu Deus, para sempre vai ser assim? Para sempre? Para sempre ela vai chorar tanto? Para sempre, né? Porque a gente buscou ajuda externa e ela infelizmente, só regredia. Para sempre ela vai ser assim? Para sempre eu vou sair, ela vai chorar? Sempre. Ou vai acontecer alguma coisa, ela vai chorar? Ou a gente, todos os dias, vai chorar tantas vezes por dia, né? Vai ser assim para sempre? É uma coisa que eu pensava depois. E ficava também muito angustiada daí, né? E minhas ações eram conforme também os indicativos da época. Mas eu vejo assim que daí com o Sunrise a gente compreendeu outras coisas. E essa compreensão mudou a minha crença sobre choro, né? E essa mudança da crença sobre o choro, né? Me levou a ter outras atitudes, né? A dizer até para minha filha, pode chorar, não tem problema. Se é a única forma que você tem de expressar o que você está sentindo, chore. Porque às vezes é tão difícil a gente não poder dizer certas coisas. E às vezes a mamãe também não consegue dizer tudo, né? E se algo te incomoda e você não está conseguindo dizer, então é melhor que você expresse de alguma forma, né? E como é bom quando a gente, às vezes, quando não tem o que dizer, chora, né? Pra gente, como a gente se sente aliviado, não é? Imagina se eles não pudessem nem chorar, se não podem falar, né? Quando não estão falando, né? Mas com desenvolvimento vão conseguir falar. Mas, né? Porque todo mundo aprende. Entendi isso também. E isso me aliviou muito. Veja que antes eu pensava, vai ser para sempre assim, né? É uma crença. A minha crença é, para sempre vai ser assim? Desse jeito? Não. Muito interessante né? você falar isso, porque mostra a sua crença a respeito do futuro. Uhum. Isso que a gente tem que levar em consideração é que a gente estava desesperançoso. Desespero e desesperado e desesperança tem a mesma origem latina da palavra e significa não esperar com relação ao futuro de maneira boa. Então essa falta de esperança no futuro, que é esse desespero, é que fazia com que a gente tivesse com relação ao futuro da nossa criança um medo, um temor, como é que vai ser no futuro. E tem o padre Marcelo Rossi que sempre fala que com relação ao passado as pessoas têm depressão, com relação ao presente elas têm estresse e com relação ao futuro elas têm angústia, que é isso que a gente está falando, ansiedade. Futura ansiedade. E é isso que a gente está tentando tratar também agora nesse vídeo, que você poder ter a esperança de um futuro bom para o seu filho, se acreditar que seu filho pode, é o fundamento. Porque se você não acreditar que seu filho pode, você não vai ter esperança que no futuro ele faça alguma coisa.
E daí você não vai ensinar adequadamente. Porque você vai ensinar já, acho que não vai entender, acho que não consegue, acho que não... Entende? E daí isso faz com que você não dê tudo. Claro, se eu penso assim, ó, essa viagem não vai dar certo, eu vou arrumar mala. Não vou. Então, assim, eu vou... Ou arruma com uma má vontade. Eu tô dizendo assim, essa viagem não vai dar certo, eu não vou conseguir dinheiro. Eu tô pensando assim, né? Eu tô pensando, alguém me diz assim, vamos viajar pra Cancún, né? Alguém vem e me diz assim, vamos viajar pra Cancún, eu tô planejando pra ir lá em outubro pra Cancún. Então eu penso assim, pra ir pra Cancún em outubro, com Covid, não tem dinheiro até lá, eu ainda vou ter que ver passagem, não sei o quê. Não dá tempo, não dá certo. Eu vou me mover para fazer algo? Não. Então, a mesma coisa com nossos filhos. Se a gente pensa em tudo como uma impossibilidade, nossa, como tá difícil, nossa, tá tão atrasado, mas será que ainda vai falar? Será que, mas isso, mas aquilo, né? Então, a gente acaba não dando de tudo para aquilo. Agora, imagine que alguém venha e me faça a mesma pergunta. Luísa, vamos para Cancún? E eu estou, né, aberta àquilo. Estou aberta àquilo. Olha, eu não tenho dinheiro. Eu tenho um desejo muito grande para Cancún. Não que antes eu não tivesse um desejo grande para Cancún, mas veja que eu pus muitas impossibilidades, né, para aquilo. Porque em si não estava tão fácil. Mas se eu ver, ver o copo meio cheio, meio vazio. Né? É a história que eles também falam no Sunrise e que também é uma questão de crença. Né? Então, eu olhar assim, eu posso... já tá tendo Covid, mas já tomei a primeira dose da vacina. Né? Já tomei a primeira dose da vacina. Então, já fica mais fácil de eu viajar. Né? Entende? Cancún é um lugar tão... Porque eu acredito que mesmo uma mãe que não esteja com as crenças, porque eu não estava, com as minhas crenças que estavam ajudando a minha filha a se desenvolver. Não estava com essas crenças. Mas eu queria que ela se desenvolvesse. Então, acho que todo mundo quer ir para Cancún, vamos pensar assim. Então, assim, eu penso assim que... mas, às vezes, a gente olha muito, e isso é uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia. Se você olha mal, tudo é mal, entende? Tem uma frase de um palestrante que eu já até comentei com você. Ele estava numa situação lá que ele estava numa fila para pegar um docinho. Essa é a ideia que eu queria passar. Daí ele estava com um amigo dele e eles podiam ir lá, entrar na fila e pegar o docinho. Era de graça. Era de graça porque eles tinham feito uma maratona. E como recompensa eles podiam ir lá pegar o docinho. Era a recompensa. Do docinho é bagel. Daí o amigo dele falou assim, a fila tá muito grande. Daí ele olhava pro amigo dele e falou assim, bagel de graça. Ele olhava, a fila tá grande. Ele olhava pra ele, bagel de graça. Ele falava, tem dois tipos de pessoa. Eu só via o bagel e ele só via a fila. Então tem gente que só vê o problema e tem gente que só vê lá na frente a recompensa. Mas aí que tá, mas é uma questão de foco. É só você mudar o foco. Então, talvez eu não soube mudar o foco do amigo. Quer ver? Uma coisa para vocês verem que é uma questão de foco e que não é tão difícil mudar o foco, tá? Se eu tenho a minha câmera aqui do celular e eu ponho uma agulha aqui, né, para tirar foto da agulha, a agulha fica enorme e o computador que tá aqui atrás fica pequeno até perto da agulha, né? Ou a estante que tá ali atrás fica até pequena perto da agulha. Mas se eu mudar o foco, pôr a agulha lá na estante, né? E pôr o foco na estante. A estante voltou pro seu tamanho normal e a agulha também. Então, é que a gente tá pondo no foco tudo que a nossa criança não faz. Essa que é a questão. Estou pondo no foco todas as minhas dificuldades. E aí, isso é uma coisa bem interessante, porque as nossas dificuldades, se a gente coloca elas no foco, elas perdem o nosso tamanho. E é por isso que pôr elas no foco correto que elas têm, as nossas dificuldades, elas ficam do tamanho da agulha na estante. Porque dificuldade todas as pessoas têm. Eu sei que, olha, e eu sou mãe de uma criança autista, eu sei o que é uma criança ter uma crise de ansiedade. Se bater no chão, se morder, né? Eu sei, a Maria tinha crise de ansiedade de uma criança que estava
no transtorno do espectro autista, nível 3, o tipo de crise de ansiedade que ela tinha. Apesar de nos testes, ela estava no nível 2, moderado, mas as crises de ansiedade que ela tinha estavam no nível 3. Então, vejam que eu sei do tamanho do problema que a gente tem. Eu não estou dizendo que esse problema é pequeno. Eu não estou dizendo que esse problema não deve ser visto. Eu só estou dizendo que se a gente der mais ênfase ao problema do que a criança, e eu não gosto nem de chamar de problema, da dificuldade que a gente está, do desafio que a gente está enfrentando. Eu gosto de chamar de desafio. O desafio que a gente está enfrentando e a nossa criança, daquilo que ela pode, daquilo que todo ser humano é capaz, né? A gente perde o foco da nossa criança. E olha só para o desafio dela. E daí o desafio fica tremendo. E ele é grande. Eu não estou dizendo que ele é pequeno. Mas ele fica maior do que a nossa criança. Entende? E ele tem que ficar menor do que a nossa criança. Porque ele é menor que a nossa criança. A nossa criança é maior pra gente. O amor que a gente tem pela nossa criança, dentro de todas as dificuldades, desafios que ela apresenta, é muito maior pra gente, a nossa criança, né? E se a gente coloca assim pra gente, fica muito mais fácil de auxiliá-la. Porque se a gente fica com foco muito grande no desafio, na dificuldade, né? A gente não consegue ajudá-la, porque a gente trava. E é esse travar que nos impede de ajudá-la. Entende? Então vamos então. I love the way I've turned out. I love all the crazy things that have happened to me. Several things I'm really excited about. I'm very excited about studying some of the things in college, like history and media studies. I'm also thinking of doing graphic design. I would like to get married and have a family. Not right now. There's a few things I have to do first. I know that being autistic was part of my past, but I look at it as a true gift. I see that if I can do something so incredible as to reach out from an unreachable place, I can reach anywhere I want. It's beautiful. It's beautiful. This is it. No, please. What do you want? Tell me what you want. You really want that one. Okay, let's get him reading the book. I want to be reading the book. I had been, at that point, diagnosed with autism, the whole 9 yards. I only pray that it's not what you want. They said I was mentally retarded. I would never talk to anybody again. It would be unlikely I would ever communicate, things like that. I remember that I did many things to calm myself down. Like, for example, when I was in a mood where I was very uncomfortable, I would look at the sparkling motion of the raindrops, and that would give me a hopeful feeling. I remember always liking things that were shiny when I was autistic. I remember loving bubbles, water, reflections, anything that was transparent fascinated me and always kept me mesmerized. I loved mirrors. I loved looking at myself, very much so. Então, como a gente viu agora no vídeo, a gente tem que ter uma esperança com relação ao futuro. Porque muitas vezes, como foi no caso do Simon, como foi no caso dos pais do Ron, como foi no caso de uma amiga nossa que a gente já comentou em outros vídeos, às vezes o diagnóstico vem com uma carga muito negativa do que o nosso filho vai ser capaz de fazer. Eu acho muito doce o que o Simon fala quando ele diz que é uma bênção, um presente que ele foi autista no passado, porque se ele conseguiu sair de um lugar que ele considerava inalcançável, ele pode chegar em qualquer lugar.
E veja que ele até diz que ele era autista, né? A gente não vai entrar nessa questão de que se, mesmo que não pontue mais os testes, a criança continua sendo autista ou não, porque isso não é o caso. O caso é que ele teve um desenvolvimento muito grande, né? Maravilhoso você ver que ele é uma pessoa tranquila, que ele é feliz, que ele não sofre, né? E a gente, infelizmente, pelo menos eu vi a minha filha sofrer muito, né? Eu vi assim, minha filha, ela acordava tantas vezes à noite sofrendo, ela chorava tanto, e você via que aquele choro era sofrido, eu via que aquele choro era muito sofrido, muito doído. Tanto era que não era só eu que achava. Os vizinhos chegaram a achar e mandaram a segurança aqui na minha porta, né? Porque eu moro no condomínio, eles não mandaram a polícia, mandaram a segurança do condomínio. Então, pra você ver como era sofrido, né? E daí eu fui conversar com os vizinhos. Mas assim, e graças a Deus me apoiaram bastante. Mas assim, o que eu quero dizer é que realmente a gente pontuando ou não, conseguindo sair do espectro ou não, independente disto, ter uma criança desenvolvendo é tudo que a gente quer, né? É tudo que, seja uma criança típica ou atípica, a gente quer que essa criança se desenvolva, a gente quer vê-la, né, bater asas e ter um futuro assim, sem limites, como ele diz ali, né? Eu posso qualquer coisa. Não é tão bom alguém dizer isso, né? Eu posso tudo, né? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, né? É maravilhoso. Não tem um limite para ele, né? Tem uma frase que é atribuída a Aristóteles. Hoje em dia, que tem tanta citação, a gente fica com medo de dizer que é ou que não é. Mas ele dizia, não é que a gente está almejando muito longe e não está conseguindo. A gente está almejando muito baixo e está ficando com o que é muito pouco, muito raso. Então, se a gente se limitar a querer só uma coisa que é muito pouco, a gente vai ficar com aquilo que é muito pouco. A gente não vai almejar que ele se desenvolva o máximo que ele possa. Uhum. Isso é bem real mesmo. E isso passa pela mudança de crença necessariamente, né? E pela mudança e pela crença verdadeira que a gente tem. Não é aquela crença que a gente diz ter, né? É a crença que a gente tem realmente, né? Quando a gente tá sozinha lá no quarto à noite, né? É essa crença, aquela assim, eu acredito mesmo que ele pode, né? A gente tem que se fazer essa pergunta. Por que eu não tô acreditando que ele pode? Porque várias vezes ele me mostrou que não pode, é isso. Mas não teve nenhuma vez que ele mostrou que ele podia. Nenhuma. Porque mesmo depois que eu comecei o Sunrise, eu vi quantas vezes a Maria tinha me dado muitos sinais de que podia, né? E que eu tava tão com o desafio no foco como uma dificuldade, assim, intransponível, um muro tão, né, intransponível, que eu não... E acredito que também os profissionais que lidaram com ela não estavam conseguindo lidar, porque ela lidou com vários profissionais, não estavam conseguindo lidar com ela, né? Então vejo que não era só uma dificuldade minha, mas o Sunrise me mostrou possibilidades, né? Que eu comecei a ver. Por exemplo, uma coisa, a Maria, uma coisa bem interessante, que um pouco antes da gente encontrar o Sunrise, né, começar ir fazer o curso, eu lembro que um dia eu tava me maquiando e ela veio e me olhou, e fazia tanto tempo que essa menina me olhava, que eu comecei a me maquiar todo dia, né? Então, mas, e daí, depois com o Sunrise, entendi muitas coisas também, né? Que eu não estava fazendo antes, porque eu estava muito com a dificuldade no foco, né? Porque não estava vendo as possibilidades. Você não estava vendo nem só as possibilidades, não estava vendo a criança. A gente só estava vendo o problema, o choro, a dor, falta de sono. O sofrimento, porque é grande mesmo. Mas eu entendo por que a gente estava assim, né? Porque realmente o sofrimento, a dor, às vezes é muito grande, né? E assim, e eu vejo hoje que se não fosse passar por tudo que a gente passou assim,
acaba... Porque, gente, vocês não imaginam como eu me senti sem chão quando começou o Covid. Eu me senti tão sem chão, tão sem chão. Porque a Maria não estava desenvolvendo de jeito nenhum. Com tudo que a gente estava buscando externamente, né? Com Apoio todos os externo. Profissionais especializados e... Tentando auxiliar. Ela não estava progredindo de forma alguma. Quando tudo fechou, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou ser? Terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga, médica, tudo ao mesmo tempo agora. Sozinha. Professora. Como? Ninguém estava dando conta dela. Ela só chorava quando ia em tudo. Como é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Né? Eu fiquei muito, muito assustada. E daí, claro que, ao mesmo tempo, graças a Deus, não me paralisei com o susto, né? Eu pensei, bem, vou começar a pesquisar, mas eu pensava assim, meu Deus, eu preciso quase todo ano para ser fonoaudióloga. Eu preciso de mais 4 anos para ser terapeuta. E não acho que esses profissionais não funcionem, que não sejam bons, são. Infelizmente, não estavam funcionando para minha criança da forma como deveria, né? Porque o profissional era ruim ou porque era bom? Não. É porque o que eu vejo hoje, assim, é que cada criança é uma criança. E depois eu vi histórias de crianças nos Estados Unidos, com toda a infraestrutura que tem lá, a criança fazendo vários tipos de terapia diferentes, a criança não desenvolvia nada. Até um dia que a mãe achou a chave da criança, eu já comentei isso aqui, né? E então, e vários casos assim, né? Muitas e muitas vezes, mesmo tendo apoio de fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional, e não digo que não tem, né? Pelo contrário, digo que tem, a mãe tem um papel fundamental, porque a mãe, né, e o pai são as pessoas que mais tempo vão ficar com a criança, né? Então, e que vão realmente fazer aquilo que você disse que aquela atleta olímpica fez. Vocês é que vão dar, é a gente que dá a segurança para a criança. E isso é qualquer criança, né? Seja ela típica ou atípica. Qualquer criança percebe quando o pai está inseguro, quando a mãe está insegura. E se sente inseguro também, né? Isso aconteceu eu tenho um exemplo disso de uma mãe que eu conheci, que é criança típica, mas todo dia, quando ia para a escola, desmaiava no meio do caminho. Uma criança pequena, 3 anos de idade, desmaiava no meio do caminho, que estava indo para a escola. E a mãe não tinha segurança de deixar a criança em nenhuma escola. E daí a criança todo dia fazia isso. Fazia isso assim, porque ela não desmaiava mesmo. Ela fingia desmaiar. Da mãe trazia de volta para casa, porque achava que ela tinha desmaiado. E começou a ficar preocupada com aquilo e foi atrás para ver, e não era, a criança estava fingindo desmaio, mas por quê? A criança estava, porque era peralta, não. Depois ela conversou com psicólogos e pedagogos e eles informaram, não, ela está se sentindo insegura porque a senhora está insegura. Enquanto a senhora não achar uma escola que a senhora tenha a segurança de deixar essa criança, a senhora não leve. Enquanto a senhora não fizer isso, a senhora não leve. E ela tinha histórico, porque ela tinha perdido o esposo de uma forma súbita, né? Então ela estava ainda numa situação muito difícil, assim. Ela ficava muito preocupada. Então ela tinha muita segurança com as crianças, ficava assim, depois do que aconteceu com o esposo, que foi uma morte súbita, ela ficou muito preocupada. Então, isso passava para as crianças. Veja, ela não tinha segurança mesmo de deixar na escola. E ela falou, eu não tinha mesmo. Eu ficava com muito medo dentro da escola, o que ia acontecer, se ia dar tudo certo, se não ia. E veja, uma criança típica, né? E imagine, as nossas crianças são altamente sensíveis ao que acontece ao redor delas. Elas são altamente sensíveis. A sensibilidade das nossas crianças são grandes. Elas têm alta sensibilidade de cheiro, elas têm alta sensibilidade de olfato já é a mesma coisa, de olfato, de audição, de visão. Às vezes uma luz grande as perturba, né? Às vezes o som de alguma coisa as perturba. Então elas têm uma sensibilidade grande, né? Então aqui a nossa insegurança também vai passar isso, né? A insegurança. Então, quando a criança não se sente segura,
Ela também acha, se a mamãe diz que eu não posso falar, não posso. E vejo muitas vezes, e eu fiz isso muitas vezes, a Maria não fala perto dela. A Maria não consegue falar perto dela. Isso é muito, porque reforça a criança, dentro do espectro do transtorno do espectro autista, já tem muita ansiedade, né? Isso é provado cientificamente. Tem uma parte do cérebro que tem dificuldades neurológicas nessa região que é da ansiedade, né? Então, geralmente, essas crianças já têm ansiedade, elas são ansiosas. Então, elas se sentem mais pressionadas, logo ficam mais ansiosas, porque não conseguem falar, não consigo. Pensa você num palco, né? E daí, as pessoas querendo que você cante, o sing, né? E não consegue, é muito interessante isso do sing, porque veja, a Maria gosta muito desse desenho, que não assistiu, assista, do sing. E é sing, né? Sim. E lá tem... Uma elefanta tímida que não consegue cantar. Lá tem uma elefanta que canta divinamente e não consegue cantar no palco. E a Maria gostava muito dessa personagem. E a Maria sempre gostava dessa personagem. Toda vez que aparecia a personagem, ela ficava assim, vidrada. Então, eu de alguma forma via que ela se identificava. Veja que interessante, né? Com aquela personagem. E daí, no final, eu dizia, tá vendo como ela consegue cantar? Eu ainda digo pra ela quando ela assiste hoje, tá vendo como ela consegue cantar no final? Porque no final, eu tô contando o final do filme, gente. Mas fazer o quê? Vocês assistam mesmo assim, porque é bem interessante o filme. E eu gosto de desenho, né? Então não posso falar nada. Mas é exatamente aquilo. É aquela elefanta no palco, é a ansiedade, aquela coisa que te impede, às vezes, de fazer uma coisa que pra você é difícil fazer ali, né? Então, e já dentro da dificuldade da apraxia, da fala, isso fica aumentado, porque você, veja, normalmente, muitas pessoas, se forem colocadas num palco, elas vão ter dificuldade de falar, vão tremer, né? Imagina uma pessoa que já está com dificuldade motora de fala, entendeu? Isso só é uma sobreposição de desafios. Ai, meu Deus. Mas só para concluir, então... eu dizia muitas vezes, então, né, para Maria, a questão de... Deixa eu voltar. Então, só para concluir, né, a gente tem que tomar esse cuidado de não dizer, né, próximo da criança, coisas que vão deixar ela mais ansiosa com aquilo que ela ainda não conseguiu, né? Porque, às vezes, tem tantas coisas que a gente não conseguiu, e se alguém ficar pondo pressão naquilo que a gente não conseguiu, daí parece que é mais difícil da gente conseguir, né? Porque a pressão é só mais uma mala que a gente carrega nas costas no caminho, que a gente podia não estar carregando nada nas mãos e só caminhar, né? Só desenvolver. Mas se eu jogo a pressão, é uma mala que eu vou carregar a mais, então vou andar mais lento ainda, né? Vai ser mais pesada a minha caminhada, né? Então, a pressão. Então, é isso. Então, isso cabe para comparação, para tantas outras coisas, né? Mas, então, é bom que a gente vá pensando nas nossas crenças, que às vezes as pessoas chamam de crenças limitantes, mas toda crença é limitante, né? Porque toda crença vai limitar um pensamento, uma forma de ver a vida, né? Se eu penso que a minha crença é ótima, então eu posso pensar ainda que ela é mais que ótima, né? Então, toda crença vai nos limitar de alguma forma. Mas é que a gente tem que ver crenças que vão nos auxiliar a caminhar e nos auxiliar a ser aquela essência, e ajudar a nossa criança a ser aquela essência que ela é, né? Independente de qualquer tipo de rótulo ou de qualquer tipo de dificuldade que ela já tenha passado, né? Isso não diz o que ela ainda pode fazer ou ser, né? Aquilo que passou na nossa vida, né? Não diz aquilo que a gente pode ainda ser ou fazer, né, no futuro, né? Só diz até onde a gente chegou agora, ponto, né? Então é isso por hoje, né? Tem mais alguma coisa a dizer, Ana? Não. Um beijo a todos. Deus abençoe. Amém.